Olá, boa noite. Agentes dos zoonoses vão intensificar o combate ao Aedes aegypti nesse sábado no bairro Roosevelt. Moeda digital volta a ganhar força essa semana. E o Festival Folclórico de Parintins será transmitido pela TV Cultura com exclusividade em rede nacional. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. Vamos entender a história desse movimento que luta por direitos, respeito e igualdade. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A Prefeitura está promovendo uma ação de combate ao mosquito da dengue. Uma equipe dos zoonoses se prepara para visitar um bairro da cidade onde merece mais atenção. O repórter Júnior Caritel tem mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, nesse fim de semana vai acontecer uma ação de combate ao mosquito da dengue. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o José Humberto Arruda, que é coordenador do Programa de Controle da Dengue aqui de Uberlândia. Bom, para a gente começar, Humberto, eu queria que você explicasse para a gente qual o motivo dessa ação. O motivo é simples. Um dos principais obstáculos que a gente vem tendo na nossa rotina, nas ações do controle, é o imóvel fechado. Alguns bairros têm ultrapassado 30%, outros chegando a 40%. Esse número é muito alto para se obter o controle. Então essa ação que a gente promove no sábado, em horário diferenciado, ela visa exatamente encontrar o morador em casa, fazer o trabalho na residência dele e principalmente orientar ele para que ele passe a participar do controle. E quais vão ser os bairros onde o programa vai acontecer? Nós vamos iniciar pelo bairro Roosevelt, um bairro que vem apresentando de forma recorrente um número de imóveis fechados que é elevado. É um bairro que sempre dá origem à transmissão, tem lugares complexos como Ferro Velho, por isso optamos pelo Roosevelt. Mas a ideia é se estender por todos aqueles, verificando sempre onde há maior índice de pendência, trabalhando bairro após bairro. Nesse momento, em se tratando de transmissão, eu poderia dizer que a gente está em controle. Ainda há transmissão, mas nós tivemos um pico, ali no mês de maio, início de junho, mas nesse momento a gente tem transmissão de controle de cidade endêmica, aquela que sempre tem a doença, estamos em controle. Todas as ações vêm sendo disparadas diariamente, para poder reduzir a infestação e manter o controle. Mas é sempre importante destacar, não existe cidade, não existe poder público que controle essa doença de forma solitária. O cidadão precisa envolver e nós temos sempre aquele problema de participar, o cidadão participando no controle, tirando do seu quintal o criadouro. Sempre é presente essa ação, essa falta de atitude. Agora nós estamos lidando com o imóvel fechado. Então, dois problemas seríssimos que temos que superar. A ajuda do munícipe é importante para que a gente consiga ter o controle. Tá certo, muito obrigado pelas informações e também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Interessados em se apresentar no 27ª edição do Festival de Dança do Triângulo, evento organizado pela Prefeitura de Uberlândia, devem ficar atentos, pois as inscrições terminam na próxima segunda-feira, dia 1º. Os bailarinos devem acessar a página oficial da Prefeitura e preencher o formulário de inscrição. E nesta semana, o Facebook anunciou o lançamento da sua moeda digital e o Bitcoin bateu um recorde histórico. As repórteres Juliana Ionezawa em Londres e a Luísa Moraes em São Paulo mostram que o uso de alternativas ao dinheiro tradicional vai se consolidando no mundo. Murilo é designer na área de inovação e tecnologia. Na hora de investir, aplicou só uma pequena parte das reservas em criptomoedas. Ontem o Bitcoin atingiu o maior nível em 1 ano e meio. Chegou a valer mais de R$50 mil. Hoje, chegou a ser cotado em pouco mais de 40 mil. Ainda existe o receio, por causa da instabilidade da moeda, A
A chegada da Libra no ano que vem promete agitar ainda mais esse mercado. Com a moeda digital, o Facebook quer facilitar transferências em dinheiro e compras na internet. O projeto envolve 28 organizações. Para garantir a estabilidade, a Libra terá lastro em moedas como o dólar. Eles entrando também nesse mercado, acaba aumentando um pouco a segurança, né, de que dá para você investir em criptomoeda e que você não tem tanto risco assim de você perder o seu dinheiro investindo nisso, né? A Libra chegará ao mercado com o potencial de atingir quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que não têm conta ativa em banco, a maioria em países em desenvolvimento como o Brasil. Hoje o Facebook tem mais de 2 bilhões e 400 milhões de usuários, incluindo o WhatsApp e o Instagram. Uma das maneiras de negociar a nova moeda será semelhante à de milhas acumuladas por passagens aéreas. O Facebook também promete oferecer linhas de crédito. Isso é muito positivo, beneficia grande parte da sociedade que não tem acesso aos serviços bancários, aos serviços financeiros. O fato é que o mundo digital está transformando a maneira como nos relacionamos com o dinheiro, como mostra de Londres a repórter Juliana Ionezawa. Uma pesquisa recente da UK Finance, uma organização bancária e financeira do Reino Unido, revelou que 1 a cada 10 britânicos não usa mais dinheiro. O tipo de pagamento preferido é o cartão. Só que ele está dividindo espaço com outras formas de pagamento digitais. Assim que o cliente senta nesse pub em Londres, lê o aviso. Quer serviço de mesa? É só baixar o aplicativo, fazer seu pedido e se divertir. Com o celular sempre em mãos, o radialista brasileiro Igor Arroio já nem se preocupa em levar dinheiro ou cartão. Eu acho que agiliza, né, esse processo de você pedir, de você comprar. Enfim, eu acho que veio para ficar mesmo. Já faz 5 anos que os ônibus de Londres não aceitam dinheiro. Se por acaso eu só tiver moeda ou dinheiro vivo no meu bolso, eu não consigo pegar uma condução. As formas de pagamento hoje em dia são o Oyster, que é um cartão de viagem pré-pago, um cartão do banco desde que ele tenha um símbolo sem contato, ou alguma outra forma digital, como um aplicativo de celular, por exemplo, que é o que eu vou fazer agora assim que o ônibus chegar. É só encostar o telefone no leitor e entrar. E nas catracas do metrô, o celular também abre o caminho. Até quem vive de doações e gorjetas se adaptou. Alguns artistas de rua ainda usam a malinha para receber dinheiro, mas também possuem a máquina que aceita pagamentos digitais sem contato. O assunto agora é o orgulho LGBT+. Você sabia que hoje celebra 50 anos das primeiras lutas e protestos desse movimento? Conversamos com um dos primeiros organizadores da parada gay no Brasil. É um americano, o James Green, pesquisador e ativista da causa, que esteve recentemente em Uberlândia. Confira. Neste ano, as principais paradas LGBTs do mundo, como a de São Paulo, que aconteceu no último dia 23, decidiram homenagear os 50 anos do fato que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e que deu início ao Dia Internacional do Orgulho LGBT. A situação se deu em 1969, em Nova York, quando a homossexualidade era crime nos Estados Unidos. Stonewall Inn era um dos bares gays nova-iorquinos mais conhecidos, e em uma noite de batida policial, travestis e drag queens foram agredidos e levados presos. Uma multidão ao redor do bar apoiou os detidos e o conflito se intensificou. Nos dias seguintes, a população LGBT começou a sair às ruas para protestar e demonstrar orgulho de ser quem eram. Um ano depois, aconteceram as primeiras marchas para relembrar o levante, e daí as ações não pararam mais. No Brasil, a chamada Parada Gay começou em 1997, mas no final da década de 70, o movimento LGBT começou a se desenvolver. Um dos ativistas que esteve no início dessa luta foi o americano James Green, historiador e ativista dos direitos LGBT, que pesquisa sobre o Brasil e a homossexualidade masculina há mais de 20 anos. Nesta semana, ele esteve em Uberlândia a convite do programa de pós-graduação de História da UFO, para uma palestra em que falou sobre a história da solidariedade americana com as lutas pela democracia no Brasil nos últimos 50 anos.
Em entrevista para o Jornal da UFO, ele relembrou sobre momentos do ativismo LGBT no Brasil. Como este ano festejamos 50 anos do Stonewall, que é uma marca importante na história do movimento LGBT internacionalmente, mas eu acho que no Brasil tem outra marca fundamental que esperamos comemorar o ano que vem, que são 40 anos da primeira protesta contra a repressão policial aqui no Brasil, em São Paulo, em 80, contra a repressão policial, onde a polícia prenderam milhares de pessoas no centro da cidade. E foi a primeira vez que o movimento sai nas ruas protestando contra medidas do governo e conseguiu forçar o governo a recuar nesse momento. Então foi muito importante. Isso marca a história do movimento nacional e não somente pensando a nível internacional. Atualmente, professor da Universidade de Brown, ele já lançou 9 livros, 5 traduzidos em português. A obra mais conhecida é Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil no século XX, que será relançada neste ano. Como conviviam as lésbicas e os homens gays parcialmente nos anos 40, 50, 60. Muitas vezes um casal de lésbicos, um casal de gays saíram juntos aparentando que eram 2 casais heterossexuais. E para as famílias também. Então namoravam uma lésbica, os 2 casais namoravam assim, pessoas de outro sexo. Mas também houve muito autonomia da realidade lésbica e eu achava que era mais interessante enfocar na realidade do homem homossexual. Então esse foi o objeto do meu primeiro livro. Eu já tenho orientado pesquisadoras que estão trabalhando sobre lésbicas e eu acho que é muito importante recuperar essa história também. James já morou no Brasil e foi um dos fundadores do grupo Somos, de mobilização por direitos da comunidade homossexual, que teve o primeiro encontro organizado em 1980. Desta mobilização surgiram as primeiras paradas LGBTs no Brasil, as quais James se lembra bem. Me lembro literalmente propondo a proposta de fazer uma comemoração de 28 de junho, no primeiro encontro de grupos homossexuais organizados na Escola de Medicina em São Paulo, em 80. E lembro depois de ter participado na primeira parada, chamada assim, no Rio de Janeiro em 1995. Depois em São Paulo, quando tinha 1.000 pessoas, depois segundo ano 5 mil pessoas, depois 10, depois aumentou, assim da maneira que aumentou. Então, sendo uma das pessoas que imaginava essa futuro, mas não podia imaginar a quantidade de pessoas que podia ser mobilizada, é muito emocionante para mim. E o Jornal da UFO hoje recebe a Camila Paiva, que é advogada do Escritório de Assessoria Jurídica Popular, a ESAJUB, aqui da UFO, e do Projeto Somos. Boa noite, Camila. Boa noite. E também recebe aqui o Fabrício Vilela, que é mestrando e pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Bom, como vocês viram na matéria, houve um resgate histórico dos 50 anos que está celebrando agora o início do movimento LGBTQ+, Fabrício. E aí eu te pergunto, o que a gente pode destacar nas conquistas ao longo desse período? Então, para a gente compreender um pouco o que foi esse movimento no século XX e XXI, a gente precisa fazer um percurso histórico. Vamos voltar para o século XIX, onde um psiquiatra alemão escreveu um livro que se chama Psicopatologias Sexuais. Nesse livro, que ele publicou em 1986, ele patologiza a experiência homossexual. Ele inventa a gramática homossexual e heterossexual e ele patologiza essa experiência. Depois, Sigmund Freud, em 1905, utiliza as teses elaboradas por von Krafft-Ebing e problematiza sobre a questão da sexualidade nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, esse movimento de patologização, ele foi contestado pelo movimento, era considerado gay à época, né, nos Estados Unidos, e com a revolta de Stonewall, como passou na reportagem, e posteriormente esse movimento se estendeu dos Estados Unidos e Inglaterra para outros lugares, como o Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, como... Demorou um pouquinho para chegar no Brasil, né? Começou... Demorou, porque na América Latina como um todo, os países da América Latina sofreram um golpe
civil-militar. Então, retardou o movimento, tanto o movimento LGBT, na época era gay, os brasileiros apropriaram do termo homossexual, ressignificaram e, posteriormente, junto a outros movimentos, movimento feminista, movimento negro unificado, mas tinha uma questão da luta maior naquele contexto da década de 60, que foi a questão de lutar pela redemocratização do país. Então, a esquerda, na época, lutou por uma luta em comum, que seria o quê? A derrubada dos governos ditatoriais. Então, o movimento Somos, que foi o primeiro movimento LGBT da época, e a partir dele tem as disputas internas, dentro dele nasceu o GALEF, que é o grupo de ação lésbico feminista, que surge também nesse movimento, e lutando por duas pautas importantes. Uma pela despatologização da experiência homossexual, que era considerada patologia, como eu falei, no século XIX, foi patologizada. Como uma doença. Como uma doença. E aí está a diferença entre homossexualismo e homossexualidade, dois termos que são bem diferentes, né? Exatamente. Anteriormente utilizava-se a gramática homossexualismo porque essa ciência, a sexologia e até mesmo a psicanálise patologizou, ou seja, considerou doença. Então o movimento impulsionou e desconstruiu essa ideia de doença. Então tirou o sufixo ismo e deixou homossexualidade para falar sobre sociabilidade. Parece a diferença pequena, mas é grandiosa, né? Tem a ver aí com toda uma história por trás disso. E aí, Camila, gostaria que você falasse pra gente dos marcos, né? Recentemente, em 2019, esse ano, o Supremo Tribunal Federal criminaliza agora a homofobia e a transfobia como crime de racismo. Essa a nossa conquista mais recente, podemos dizer assim? Sim, essa é a nossa conquista mais recente, inclusive o acórdão foi publicado hoje. Olha que legal. Mas tem outras conquistas muito importantes que a gente merece destacar aqui, né? Sim. Fala pra gente sobre nessa parte do nome social e também da mudança de sexo, né, que já pode ser feita pelo SUS. Isso, a gente não fala de mudança de sexo, né? A gente fala de redesignação. Sexual, né? Seria o termo correto. E aí, o SUS faz, sim, mas o HC, por exemplo, aqui da UFA, ele não é habilitado. Então, as pessoas transexuais aqui da cidade que vão fazer a cirurgia, vão atrás de uma cirurgia, elas têm que tentar em outra cidade. A fila é muito grande. A fila ainda é muito grande. Enorme. Né? Mas tem o casamento homoafetivo também, que já foi garantido desde 2011. Eu queria que você falasse também das experiências nesse sentido aqui, em Uberlândia e no Brasil. Bom, o casamento homoafetivo, ele é uma conquista bem recente, né? Considerando-se que a homossexualidade ela é tão antiga quanto a sexualidade humana, quanto o gênero humano. Então, é uma conquista que a gente conseguiu através do STF, porque através de legislação a gente nunca conseguiu. E o STF tem cumprido esse papel contramajoritário, né, de garantir direitos para as minorias que a gente não consegue através dos representantes eleitos pelo povo. Perfeito. E olha só, gente, no dia 3 de julho acontece o casamento comunitário LGBTQ+, e nós conhecemos um casal que, é claro, está super ansioso com os preparativos para essa celebração tão importante na vida deles. Veja. Há 4 anos, Rodrigo e Antônio decidiram morar juntos, mas o casamento de papel passado sempre fez parte do sonho do casal. Agora, esse desejo vai ser realizado em breve e a expectativa é grande. Muito ansiosa, a organização também, né? Já alugamos roupa já também. Agora só esperar mesmo o casamento mesmo. Os dois são um dos casais que fazem parte do casamento comunitário organizado pelo projeto Somos, do Escritório de Assessoria Jurídica da UFO, ESAJUP, e que vai acontecer no dia 3 de julho. O objetivo do projeto é auxiliar na garantia de direitos da população LGBTQ+. Já existiam alguns projetos aqui dentro do ESAJUP que trabalhavam com a questão LGBT. A gente teve o projeto Chama, teve o projeto Em Cima do Salto, mas foram projetos que encerraram as atividades. E aí no ano passado a gente viu a necessidade de continuar com essa demanda
Então nós fizemos esse novo projeto para trabalhar com as questões LGBT. Breno Valadares é um dos coordenadores do projeto Somos e explica que a ideia do casamento surgiu a partir da necessidade da população e o projeto contribuiu com os procedimentos técnicos para oficializar as uniões. Essa é uma demanda que já veio da comunidade, né? Então já existia um grupo que tinha a intenção de realizar o casamento e a gente adotou essa ideia, né? Então já tinha iniciado uma conversa com cartório e tudo mais, e aí a gente levou o nosso conhecimento técnico para poder ajustar as ideias e construir. Além de advogar, os membros do projeto vão ser os decoradores e cerimonialistas do casamento. Breno ainda reforça que a ação não resulta apenas no evento, mas representa o direito à felicidade. A gente contou muito com o apoio da comunidade, né? A gente sabe que não fica barato, que a gente queria, com esse casamento, garantir um direito que é básico de todo mundo, que é o direito à felicidade, né? Então a gente não queria fazer só um casamento, a gente queria poder proporcionar uma festa, mesmo que seja uma festa simples, mas que pudesse trazer essa alegria para os casais. Antônio sabe da importância desse evento e também da possibilidade de quebrar as barreiras do preconceito. Quebrando barreiras, né? Abrangendo o mundo, abrindo a cabeça das pessoas para mostrar que são apenas pessoas que querem viver suas vidas, né, como qualquer outra. Então, se o sonho de casar é para todos, então eu acho que todos merecem. Com certeza, todos merecem sim. Bom, Camille, você faz parte do projeto Somos, então conta pra gente como que funciona esse projeto. Então, o projeto ele fornece assessoria jurídica gratuita para a população LGBT. Eles podem procurar a gente na terça-feira à tarde, sábado de manhã ali no Exajup, no bloco 5V aqui da UFO. E a gente tem os estagiários que fazem atendimento com os advogados voluntários, que são os orientadores, e a gente recebe todo tipo de casos que envolva pessoas LGBTs, principalmente relacionados à sexualidade e ao gênero, né? Então, a gente também promove outros tipos de eventos, como o casamento, que está sendo organizado pelo projeto. Eu vi que você envolve várias pessoas, né, nesse casamento, voluntários. Sim, a gente tem muitos voluntários, a gente conseguiu tudo praticamente de graça, exceto o buffet, que a gente está conseguindo através de doação pagar, né? E envolve todo o projeto, realmente foi um empenho de uma equipe bem grande. Muito legal. Bom, como tem iniciativas tão belas como essa, infelizmente também, né, Fabrício, a gente tem ainda casos de violência, né, registros que ainda chocam, né, a sociedade, de muito preconceito e violência contra a comunidade LGBTQ+. E aí eu te pergunto, o que nós podemos fazer para diminuir, né, esse cenário ainda tão alto de violência? Eu acho interessante trazer a discussão, como o jornal da TV Universitária de Uberlândia está fazendo esse movimento, levar essa questão para as pessoas, para a gente discutir formas de prevenção de violência. No ano passado, em janeiro, eu fui agredido na rua. Eu também sou ativista LGBT, eu fui agredido na rua em Tuiutaba, então isso teve uma sequela muito grande, atrasou a minha vida. Nossa. Tive um estresse pós-traumático muito pesado. Então, isso acontece aos montes com inúmeras pessoas. As mortes das travestis são a coisa mais horrorosa, várias facadas, vários tiros. Então, assim, a violência ela é elaborada dentro das instituições sociais, né? Então, assim, os fundamentalistas religiosos, eles difundem o preconceito, a escola ainda ela é muito heteronormativa, ou seja, ela educa meninos e meninas no modelo de heterossexualidade como norma. Então, precisa mudar muito, precisa discutir na universidade, precisa discutir na escola, precisa discutir na igreja, precisa desconstruir essa ideia da sexualidade a homossexualidade como algo ruim, a transexualidade como algo ruim, que ainda é um resquício desse conhecimento homofóbico que foi elaborado no século XIX, mas que vem de uma citação de um discurso religioso muito antigo, desde a Idade Média, que teve caça às bruxas, vários homossexuais e mulheres que foram assassinadas nesse contexto. Então precisa levar essa discussão e refletir sobre como a heterossexualidade ela é um regime político de controle dos corpos que
estabelece essa violência, o machismo, a homofobia, a transfobia e todas essas violências que nós temos assistido esse tempo, né, nesse contexto. Com certeza. Mais informação e mais educação, né? E agora você vai conferir o trabalho de uma equipe de profissionais que ajuda a população trans que precisa de auxílio psicológico. O atendimento é feito no Hospital de Clínicas da UFO. Veja. É nesta sala em que os especialistas do Centro de Referência em Atenção Integral para a Saúde Transpecífica se reúnem. Existente desde 2016, aqui o cuidado é voltado para a população trans de Uberlândia, região e até de outros estados. O CRAST, ele nasce, na verdade, do ambulatório, né, que era Saúde e Cidadania, e que era um dos projetos ligados ao programa Em Cima do Salto, Saúde, Educação e Cidadania. Lá atrás, já em 2006, nós identificamos que as pessoas travestis e transexuais tinham pouco ou nenhum acesso aos serviços de saúde. Também era um momento em que, no governo federal, começava a se constituir grupos de trabalho para pensar a política nacional de saúde integral para a população LGBT, na verdade a política de equidade, que envolve outras consideradas minorias. O nosso ambulatório é no local, ele se remete a um movimento que nacionalmente já vinha se constituindo. A saúde mental é tratada com prioridade no setor. É o que explica a psiquiatra Manuela, que está no projeto desde o início. A gente tem um ambulatório de psiquiatria que funciona às sextas-feiras de manhã, que recebe pacientes referenciados de outros membros da equipe do CRAS. Então, um paciente que chega para o acolhimento ou que passa no atendimento psicológico, no atendimento endocrinológico, e a equipe identifica que ele tem uma vulnerabilidade em saúde mental, esse paciente é encaminhado para nós e, junto com o programa de residência, a gente estabelece o cuidado em saúde mental para esse paciente com um projeto individual para cada caso. O atendimento no centro de referência é feito semanalmente, todas as sextas-feiras. O índice de transtornos entre pessoas trans é alto. Toda a lógica do CRAS é para a gente oferecer uma atenção que seja integral, né? E a psicologia vem compor essa lógica de cuidado integral para as pessoas. A partir do momento que elas trazem essa necessidade e vem sentido nesse acompanhamento para que possa amenizar esse sofrimento, cuidar dessas questões. Uma novidade no setor é o tratamento bucal. O paciente trans agora pode cuidar também da saúde da boca. A necessidade desse estudo vem de outros estudos que pesquisaram os efeitos da hormonioterapia na saúde bucal de pessoas cisgêneras. E como nós não temos na literatura nenhum estudo associado à população trans, então esse projeto entrou pelo CRAST. E aí ele gerou a necessidade de ter uma cadeira odontológica dentro do CRAST. E a Faculdade de Odontologia está dando todo o apoio para que a gente comece então o atendimento odontológico a essa população. Ajudar o próximo e ser referência no auxílio à população trans. Tudo isso foi possível devido ao empenho e dedicação da professora Flávia, que é a idealizadora do projeto. Sou uma trabalhadora do SUS, né, e uma defensora do SUS. E para que o SUS possa cumprir os seus princípios, né, doutrinários, com qualidade, é preciso considerar o princípio da equidade, né, então garantir acesso de qualidade a todas as pessoas mesmo. E a população LGBT integra esse conceito de todos. Isso mesmo. Camila, e é necessário mesmo ter um atendimento especializado, né? Sim, é necessário que para atender a população LGBT, o profissional tenha certos conhecimentos, né? E a gente vai inclusive debater isso amanhã no simpósio que vai ter ali no auditório do 5S. É o primeiro simpósio que o Somos está promovendo sobre diversidade sexual e de gênero. Vai começar às 9 da manhã, com intervalo para o almoço, e vai ter 5 mesas no total, com 3 mesas na parte da tarde também. Sendo uma delas falando justamente sobre a necessidade desse atendimento, que vai ter presente o pessoal do CRAST. Que ótimo, então já fica o convite para amanhã. O convite. Né? Excelente. E Fabrício, nesses 50 anos, a gente sabe de que ainda há muito que se conquistar, falamos de violência que você sofreu na pele, mas também há muito que celebrar?
Ah, com certeza. O movimento LGBT ele tem 50 anos, então a gente deve muito ao Somos, ao Galef, deve muito ao Grupo Gay da Bahia, ao Triângulo Trans, o Chama, o Cores do Pontal. E esse movimento, ele, por ser bem recente, ele transformou e está transformando a sociedade de uma forma muito pujante. Então a gente tem as paradas, a parada de São Paulo é a maior parada do mundo, é a maior manifesta, né? Até o nome tem festa, manifestação. Então assim, a mentalidade, o imaginário das pessoas no Brasil está mudando. Está mudando, lógico que tem essa onda conservadora, e essa onda conservadora ela é resultado dessa força desses movimentos, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena, LGBT, e hoje é um dia histórico para comemorar, né? Tantas pessoas que lutaram pra caramba para a gente ter os direitos mínimo que é o direito à existência, né? Então, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, o casamento, a união estável, nome social, né? Nome social, cirurgia de redesignação sexual. E é isso. Temos muito que avançar, com certeza, sem sombra de dúvida. Temos que debater pra caramba ainda, mas a gente está indo. Que legal. Bom, agora, você quer saber como que fica o tempo neste fim de semana? Veja a previsão para este sábado. A previsão para Uberlândia é de sol intenso e pouca probabilidade de chuva. A temperatura fica entre 16 e 26 graus. O sol também deve ser forte em Monte Carmelo. O clima seco deve continuar. Os termômetros marcam entre 14 e 25 graus. Sábado ensolarado em Ituiutaba. A mínima pode chegar a 13 graus e a máxima 29. Também não deve chover em Patos de Minas. Mínima 16 graus e máxima de 26. Temperatura mais elevada em Campina Verde, onde os termômetros marcam entre 17 e 29 graus. Hoje é dia da Agenda Cultural e a Ana Luísa Costa traz alguns destaques da programação de eventos que acontecem nesse final de semana. Confira. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Nesse fim de semana, o cenário cultural de Uberlândia promete e, claro, para te ajudar, separamos algumas dicas, dá só uma olhada. Hoje, primeiro dia do Festival Timbre Instrumental. O palco é na Praça Clarimundo Carneiro. O evento já começou às 18h30, mas corre que ainda dá tempo de você aproveitar. Sábado, a partir das 4 horas, você curte os shows na Cervejaria Benedict. E para encerrar, no domingo, os shows acontecem na Alfaiataria a partir das 19 horas. Mais informações você confere no evento Festival Timbre Instrumental no Facebook. Último fim de semana para aproveitar as barraquinhas da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Corre que ainda dá tempo de aproveitar aquela canjica, o caldo, o pastel. Hoje as barraquinhas já estão funcionando. Amanhã, a partir das 19 horas e no domingo, logo após a última missa do dia. E o curso de teatro na UFO está com programação especial, com estreia de espetáculo. Confere só. Olá! Eu gostaria de convidar a todas e a todos para assistir o espetáculo Why Shakespeare, que é resultado das disciplinas de ateliê e estágio supervisionado de interpretação, do curso de teatro da UFO. As apresentações vão acontecer na Sala Ana Carneiro, no Bloco 3M, sempre às 8 horas da noite, nos dias 28 e 30 de junho, 4, 5, 6, 11 e 12 de julho. Vem! Chegou a hora de anotar as dicas de filmes e séries do pessoal. Confira. Batalha do Apocalipse, que é um livro brasileiro do Eduardo Spohr. Eu acho um livro muito interessante porque abrange, você vê outra visão que cita bastante coisas da Bíblia. Então tem uma visão muito boa do Apolo, do Ablon, do Gabriel, Miguel. Minha dica é o álbum Selvagem, do Paralamas do Sucesso, o segundo álbum da carreira deles. Por conta do momento político que a gente está vivendo, eu acho que o rock daquela cena ali do começo dos anos 80, da metade, é bem representativa porque a gente está passando hoje em dia e esse álbum é muito bom. Minha dica para a agenda cultural é um livro infantil, chama História de Niná para Garotos Rebeldes. E são histórias de 100 mulheres, 100 personalidades fortes na história,
E isso incentiva as meninas, os meninos a enxergarem as mulheres de outro tipo de perspectiva, entendeu? São histórias sempre muito fortes de superação. E acho que é uma leitura interessante não só para as crianças, mas como para os adultos também. Por hoje é só, um bom fim de semana e na próxima sexta volto com mais Agenda Cultural. E por falar em cultura, pelo 3º ano consecutivo, a TV Cultura será a emissora oficial do Festival Folclórico em Parintins. Em todo o Brasil, o público poderá acompanhar a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. A transmissão começa hoje, às 22h30. No sábado, será a partir das 9h45 da noite. E no domingo, às 22 horas. Muitas coisas lindas e surpreendentes vão aparecer na sua telinha. Então, acompanhe. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Quero agradecer muito a presença da Camila Paiva. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço o convite. E também do Fabrício Vilela. Muito obrigada, viu? E você tem um excelente final de semana. Eu te espero na semana que vem. Tchau, até mais.